Bom, gente, boa tarde. Vou pedir só para ele colocar a apresentação. O Tony Vasconcelos, quando apresentou o Convida hoje pela manhã, me fez um grande favor, né? Porque ele já mostrou um pouquinho que o pernambucano é um pouco maluco e um pouco megalomaníaco, que é um pouquinho do que a gente vai ver aqui. Tem uma brincadeira que o pernambucano diz que o rio Capibaribe se uniu ao Beberibe para formar o Oceano Atlântico. Então, com essa introdução eu posso começar. Deixa eu pegar. Era... Nova York é um pouquinho pior, eu acho. Não, sabia não. Foi uma dissidência de Recife, né, Nova York. Brincadeira, gente. Brincadeira minha. Mas, gente, como eu falei, eu sou engenheiro civil e sou arquiteto. E aí eu queria começar convidando vocês a fazer um exercício aqui, junto comigo, né? Todos nós aqui, fazemos um exercício para a gente pensar um pouco fora da caixa. E aí eu queria que, por favor, quem mora aqui em apartamento, levantasse a mão e só continuasse com a mão levantada quem mora no mesmo apartamento a vida toda. Ninguém, né? Aí por que isso acontece? Porque os imóveis são estáticos. E a nossa vida, de todos nós, é dinâmica, né? A vida muda, independente de classe social, de idade, a vida de todos nós muda o tempo todo. Seja do ponto de vista financeiro, da dinâmica de vida, enfim, das situações inusitadas que acontecem na vida. E isso vai mudando. E aí o Steve Jobs ele dizia que não precisava, os produtos da Apple não precisavam de pesquisa, porque ninguém sabia que precisava daqueles produtos que a Apple estava criando, né? E aí ele colocava muito que as indústrias se reinventavam de tempos em tempos. E foi assim que ele transformou a Apple na maior empresa do mundo. E ele fazia isso através dos questionamentos. Era importante questionar essas indústrias da forma que elas se apresentavam para a gente sair da zona de conforto. E é isso que eu queria que a gente fizesse aqui juntos e fizesse essas perguntas sobre os apartamentos, que já é o início desse questionamento. Bom, foi questionando, ele era um usuário muito assíduo aí do Discman, e foi questionando a forma que o Discman era, o fato dele comprar um CD com 20 músicas e ouvir uma só, e sair andando com aquela bolsinha de CD aí naquela época, que todo mundo achava ótimo quando comparava com o Walkman que tinha antes. Mas, quando comparado com o iPod, né, não teve mais nem graça. Só que ninguém sabia que o iPod existia. Então, por isso, se fizesse a pesquisa, ninguém ia acusar que queria comprar um iPod. E dessa forma ele revolucionou a indústria da música, da literatura, dos filmes, né? Hoje, quem é que acha uma blockbuster na rua? E das fotos, né? Hoje todo mundo anda com a câmera de fotografia e filme o tempo todo, que é o nosso celular. Bom, e agora vamos voltar para o mercado imobiliário, que isso tem a ver com o novo urbanismo, tem a ver com a parte de incorporações. E esse aqui é um exemplo nosso, que a gente sentiu aí na pele. No Complan do ano passado, eu fiz uma apresentação semelhante dessa tecnologia, ainda como uma ideia de um diferencial da nossa incorporadora, em Recife. E esse empreendimento nós lançamos em 2013, num bairro nobre de Recife, que é o bairro da Jaqueira, e está ficando pronto agora, está ficando lindo o prédio, só que são apartamentos que chegam a 4 milhões de reais, e a gente ainda está cheio de unidade para vender, porque ou a gente acha um cliente de 4 milhões de reais, ou a gente não vende o apartamento. E isso é um inconveniente para todo construtor, porque toda vez que a gente lança uma incorporação, a gente acredita que tem uma quantidade de pessoas ali que estão para absorver a nossa oferta, né? E quando isso não acontece, você fica ali com aquela oferta parada, com aquele capital empatado. Isso não é o que ninguém deseja. Aí eu tive no MIT no ano passado, fazendo um curso de Smart Cities. Nesse curso, basicamente, a gente via 6 temas para a melhoria das cidades. E entre os temas, o que mais me chamou a atenção foi um conceito de reinvenção do automóvel. Acho que é até melhor desligar, apagar. Obrigado, Luciano. Um conceito de reinvenção do automóvel, né? E aí vamos começar a questionar de novo. Por que a gente precisa de um carro que passa de 200 km por hora? Se a gente não consegue desenvolver essa velocidade, onde a velocidade média nas grandes capitais é, em média, 30 km por hora. Por que a gente tem que ter um carro que pesa 20 vezes, em média, o nosso peso? É uma coisa que não faz sentido. A gente fazendo isso, a gente está gastando os recursos do nosso planeta para uma coisa que a gente está subutilizando esses recursos. E aí os carros precisam ter 7 lugares. Bem verdade, tem famílias que precisam ter os 7 lugares, mas na maior parte do tempo a gente anda sozinho no carro, no máximo com uma pessoa.
Então, de novo, a gente está subutilizando que esses carros de 7 lugares não são econômicos, né? São baratos, consomem bastante. E aí, o curso fazia essa proposta de reinvenção do automóvel, que era esse carrinho chamado City Car, que a gente compara ele com o sedã e o SUV que a gente conhece e vê que ele tem uma diferença muito grande. E ele não só, quando ele está aí colocado dessa forma, mas ele estaciona de frente na vaga. Ele não estaciona, a baliza dele, por exemplo, onde tem 3 carros estacionados, cabem 15 carrinhos desse. Então, o espaço que isso tira das vias, dos edifícios de garagem, liberaria muito espaço na cidade. Então, isso tudo foram questionamentos que a gente olha e vê que realmente a gente precisa começar a questionar as indústrias como elas se apresentam para poder ir otimizando. Quando esse carro está estacionado, ele fica menor do que um Smart. Ele engaveta como um carrinho de supermercado, por exemplo. O resultado disso, a gente teria, né, se toda a indústria automobilística fosse convertida para isso, a gente teria vias mais estreitas, menos espaço para estacionamento, como eu falei. A cidade ficaria mais compacta e, consequentemente, a mobilidade melhoraria. Mas o nosso negócio não é automóvel. O nosso negócio é o mercado imobiliário, são comunidades planejadas, são incorporações. E aí, e se a gente reinventasse os apartamentos? Né? Como é que seria essa reinvenção dos apartamentos? Então, bom, num primeiro momento, como incorporador, qual o problema que a gente tem? É ter que acertar, num país como o nosso, qual é a oferta adequada para aquele determinado produto e que tenha a quantidade certa de clientes para que ele seja absorvido. Como desenvolvedor urbano, qual é o desafio aqui de nós que estamos fazendo comunidades planejadas? A verticalização, a gente sabe que é um estágio que começa lá na frente. Amanhã a gente vai ver uma comunidade planejada no futuro já, né, Renato? A Pedra Branca ela já está no futuro, ela já está lá com vários prédios, etc. Só que quebrar essa inércia da verticalização não é fácil na comunidade planejada. Por que não é? Porque a gente tem pequenas demandas para verticalização e um prédio não é feito de pequenas demandas. A gente precisa de uma escala suficiente para poder verticalizar ali aquela oferta, aquela demanda, e a demanda precisa existir. Bom, então o que é que a gente fez? A gente lançou, como o pernambucano diz, o primeiro molecular do mundo. E o que é isso? A gente vende 1, 2, 3 e 4 suítes no mesmo empreendimento. Ah, mas tem vários prédios aí com 1, 2, 3 e 4 suítes no mesmo empreendimento. Qual é a diferença? Isso a gente pode fazer a tipologia que a gente quiser em qualquer pavimento do prédio. Não são tipologias pré-definidas, onde até o 5º andar são apartamentos de 4 quartos, do 5º ao 10º são de 3. Não. A demanda que vai dizer quais os apartamentos que vão ter essa tipologia. E à medida que a gente for comercializando. O que é que isso acarreta, né? Esse slide foi o que eu mostrei no maior. E aí, o que é que isso funciona, né? Na prática, como eu falei, as fases da vida que fizeram todos vocês aqui abaixar a mão quando eu perguntei se moravam no mesmo apartamento, estão aqui. Então, a gente tem uma coluna aqui de financeiro, né? Uma dinâmica financeira. E aí, na hora que você pode modular esses apartamentos e ter os apartamentos menores e poder transformá-lo ao longo da vida, você pode fazer, por exemplo, um distrato parcial. Imagina, dos 6 bilhões de reais que a gente teve de distrato no ano passado no setor, se houvesse uma possibilidade de você devolver apenas aquilo que você não pode pagar, apenas o seu saldo devedor. O que é que isso teria feito com o mercado? Bom, às vezes um investidor compra 5 apartamentos para alugar. E aí, de repente, tem uma super oferta daquele produto, você fica com aqueles apartamentos sem conseguir alugar. Imagina se você pudesse combinar ele e poder atingir uma outra faixa de locação que não está sendo atendida pelo mercado. A economia, então você tem IPTU, você tem, num apartamento menor, você tem um IPTU mais econômico do que um apartamento maior. Então você também pode ter uma economia nesse sentido. As fases da vida, né, que acontecem. Imagina você ter um apartamento onde você tem 3 filhos e tem 3 escrituras naquele apartamento e pode colocar uma escritura em nome de cada filho. Não tem imposto de causa-morte, não tem inventário, não tem briga de herdeiro. Você já fazia a sucessão no momento da escritura. O crescimento familiar. Quantas pessoas aqui, provavelmente vocês também, a família foi crescendo, vocês tiveram que trocar de apartamento. Quando troca de apartamento, tem que vender o seu apartamento, comprar um apartamento novo que esteja num preço acessível, que o vendedor espere você vender o seu para poder capitalizar o dinheiro, que o saldo seja compatível com aquilo que você estava vendendo o seu para poder se encaixar no outro empreendimento, e por aí vai. Uma série de coisas que precisam estar bem sincronizadas para isso dar certo. Os filhos
chega um determinado momento da vida que vão criando asas, né, que vão casando, vão se apaixonando, vão construindo suas próprias casas. E aí aquele apartamento que muitas vezes se usa aqui, os apartamentos definitivos, apartamentos de 4 suítes, etc. Esses apartamentos eles vão ficando ociosos, cheio de área ociosa, você continua pagando aquele IPTU, continua tendo mais funcionários para manter aquele apartamento iluminado e por aí vai, e você já não precisa mais dessa área toda. Na prefeitura de Seul, na Coreia do Sul, a prefeitura criou uma secretaria de compartilhamento. O que é que eles fazem? Eles procuram buscar essas famílias, e essas famílias que têm aí os apartamentos que os filhos já saíram de casa, ou já casaram, ou foram estudar, etc., para aquelas famílias utilizarem aquela área. Porque a gente não pode sair construindo infinitamente em nenhuma cidade. E a prefeitura de Seul já enxergou isso. E a Molecular ela faz isso numa escala maior e profissional, na hora que a gente pode reutilizar os módulos que estão ociosos naquele momento. Bom, e aí para finalizar a gente tem outras situações da vida, né, que são o divórcio, que acontece, infelizmente, mas acontece. Isso gera geralmente um desgaste no momento que a relação já assim está no pior momento que já teve, e você pode, com a Molecular, você pode desmembrar os seus, na verdade não desmembrar porque elas já são matrículas independentes, mas você pode dividir o apartamento e cada um já está escriturado para cada cônjuge, em nome de cada cônjuge independentemente. E até um caso de uma pessoa idosa, né? O que uma mãe de seus 20 anos, a mãe de primeira viagem, o que ela mais quer é ter a mãe dela perto para ajudar a cuidar do filhinho, né, do bebê. Na hora que essa avó que está ali para ajudar, com toda a boa vontade, ela vai crescendo, ela quer ter os netos perto lá para ir comer o bolinho na casa da avó e por aí vai. E na hora que essa avó vai ficando mais velha, ela que quer ter a filha perto, porque ela tem medo de levar uma queda, ela tem medo de passar mal e precisar ir para o hospital. Então, com a Molecular, você pode ter uma família morando em 4 módulos, você pode ter um filho começando a vida em 2 módulos, você pode ter essas situações. A família que pertence à mesma classe social, só que tem necessidades de espaço diferentes em função dos momentos da vida diferentes para cada um. Bom, na hora que a gente colocou esse empreendimento, esse primeiro Molecular, à venda, a gente teve um resultado comercial muito interessante. E isso começou a ter uma repercussão, que eu vou passar aqui mais rápido, mas os jornais locais inicialmente começaram a buscar, depois de outros estados, tá aqui da sua terra, né, Luciano, o Povo, a revista Construir Nordeste, está inclusive na edição atual da ADIT, tem uma matéria interessante, a CEBIC, o Globo no Rio de Janeiro, a Construção Mercado fez 3 matérias em momentos distintos, o Valor Econômico, a Exame, o Estadão, algumas rádios, bom, a Globo News, a Comunidade Italiana e alguns blogs aí de norte a sul do país destacando esses benefícios, essas vantagens. Bom, isso foi gerando convite para eventos como esse que a gente está aqui, logo o primeiro do ano passado. Estava a ideia começando aí a decolar, mas outros foram acontecendo. De novo na terra do Luciano, lá em Fortaleza, aqui também, Alagoas e diversas cidades. Bom, o que é que a gente... Opa, essa foto aqui é importantíssima. A gente está aqui... aqui eu estou com alguns conterrâneos, inclusive o pessoal da prefeitura, que assim, não é querendo fazer uma missa de corpo presente, mas desde o início da ideia, que apoiaram, enfim, quiseram entender melhor como é que seria o negócio e pediram apresentações, reunimos todo mundo, né, Tassiano e Patrícia lá, para os demais técnicos das regionais, etc., para poder a gente entender e a cidade poder se adequar. E João, que está aqui presente também, está na foto seguinte aqui, ó, lá no Instituto da Cidade, João, presidente do Instituto da Cidade. E aí, isso é importante porque, às vezes, boas ideias para melhorar as cidades nascem e morrem porque não tem apoio, muito pelo contrário, às vezes tem empecilhos criados pelo poder público. E lá em Recife, graças a Deus, a gente teve assim, a melhor recepção possível e a coisa está andando para... Está sendo minutado aí o decreto para regularizar, Luciano. Mas é graças a eles que estão aqui, que enxergaram a ideia desde o início e apoiaram. E aí o que é que a gente foi fazer em São Paulo? São Paulo está vivendo um momento, não sei, tem algum paulista aqui, não? São Paulo está vivendo um momento com o plano diretor delicado, né? Porque o plano diretor ele quer adensar os corredores, que é o correto, só que tem uma limitação de vaga de garagem complicada.
E aí, com os módulos, a gente pode ter uma vaga para cada módulo, e a gente consegue ter, em apartamentos maiores com vários módulos, a gente consegue ter uma quantidade de vagas que é compatível à necessidade de cada empreendimento. Então, estamos trabalhando lá com o pessoal para tentar aprovar com um decreto complementar também. Aqui outros eventos, lá em Harvard, num dos cursos de verão da ADIT. Bom, e isso levou a gente querer explorar o mercado e tirar isso da nossa incorporadora e poder atender a qualquer incorporadora que quisesse fazer um prédio molecular. E a gente foi buscar as patentes, é uma ideia brasileira, a gente patenteou isso nos Estados Unidos, com cobertura internacional, e começamos a ganhar mercado com isso, né? Então está aqui inicialmente os pernambucanos. O Convida está aqui, ó, que foi a primeira apresentação lá, nosso parceiro dos primeiros, né, Armênio? Armênio está ali representando. Bom, aí está aqui seu conterrâneo também, né, Luciano Mota Machado, aqui em Curitiba. E a gente foi buscando também os líderes de cada setor, de Alagoas, Steve Bezerra, né, Roberto? Está representado, olha aí. Bom, em São Paulo também, já grandes empresas também, né? E fora do Brasil, a gente tem um representante dos Estados Unidos e um representante na Espanha. Ao todo, essas são as incorporadoras. A gente tem a rede molecular, que eu não vou apresentar aqui para não tomar muito tempo, mas a rede ela tem um dever de capacitar os prestadores de serviço do mercado imobiliário a saber trabalhar essas novas ideias, essas novas vantagens, desde o ponto de vista jurídico até projetos complementares. Enfim, os prestadores de serviços corretores são treinados para isso também, que a gente ganha uma série de argumentos de venda novos. E aí a gente vai poder compartilhar em todos esses países que a gente está presente ou que a gente está em prospecção, que essas boas práticas do mercado imobiliário façam o que a gente está fazendo aqui, que é compartilhar no setor para que o setor todo se fortaleça. Então é isso que é a função da rede molecular. E aí, além do projeto de arquitetura, que se pergunta sempre se a gente entrega um projeto, a gente tem uma série de outros manuais. Na rede a gente também tem arquitetos parceiros, ou seja, isso não é que é só uma coisa da molecular, a gente tem essa democracia, a gente traz os arquitetos para dividir trabalho com a gente, e a gente entrega, além do projeto de arquitetura, esses manuais para a gente poder saber trabalhar esses novos diferenciais. Aí, para finalizar, eu coloco essa imagem aí, porque o peixe é o último a descobrir a água, né? Que ele está ali no meio dela, então é difícil sair da zona de conforto para questionar. Aí a gente criou um vídeo que sintetiza essas limitações que os apartamentos convencionais têm para as pessoas, inclusive para nós todos, porque por isso que vocês se mudaram de apartamento ao longo da vida. Aí eu queria mostrar, ela exacerba bastante isso, tem um ponto que fica meio trágico, mas depois melhora, tá?